A mais linda história de amor entre a garota e o milionário, que não quis apressar nada. Ela tinha 25 anos e nunca estivera com ninguém. Ele era milionário que construiu império, mas entendia que coisas valiosas não se apressam. Quando ela esperava que ele ficasse impaciente com meses de espera, ele fez algo inesperado. Sorriu e disse: "Tenho o resto da vida." E aquela paciência mudou tudo. De onde você nos acompanha? Conta pra gente aqui, não esquece de se inscrever e deixar aquele like para histórias que vão te emocionar. O elevador panorâmico cortava o céu de São Paulo com uma precisão silenciosa. Laura segurava o envelope marrom contra o peito, sentindo o papel áspero sob os dedos calejados. 23 andares. Seus tênis surrados contrastavam com o piso de mármore italiano que refletia as luzes do lustre de cristal. Ela não pertencia àquele lugar, e cada fibra do seu corpo gritava isso. A porta se abriu com um sussurro mecânico. O corredor à frente era uma galeria de vidro e aço, onde o sol da tarde entrava em feixes dourados que cortavam o ar condicionado gelado. Laura caminhou devagar, os passos abafados pelo tapete cinza chumbo, lendo as placas nas portas. Diretoria Executiva, Presidência, Rafael Mendes, CEO. Bateu 3 vezes, firme, como fazia em todas as entregas. Entre. A voz do outro lado era grave, cansada. Laura girou a maçaneta e empurrou a porta pesada de mogno. O escritório era imenso. Janelas do chão ao teto revelavam a cidade inteira lá embaixo, pequena e distante como um modelo em miniatura. Atrás de uma mesa de vidro que parecia flutuar no espaço, um homem de cabelos grisalhos nas têmporas folheava papéis com movimentos mecânicos. Ele ergueu os olhos. Laura deu 2 passos à frente e estendeu o envelope. Entrega urgente para o Sr. Rafael Mendes. O homem a observou por 3 segundos completos. Não era o olhar apressado que Laura costumava receber dos executivos. Aquele "pegue minha assinatura e vá embora", que ela conhecia bem. Era diferente, curioso, quase confuso, como se ele estivesse tentando decifrar um quebra-cabeça. Obrigado. Ele pegou o envelope, mas não o abriu. Continuou olhando para ela. Você sempre faz essas entregas? A pergunta pegou Laura desprevenida. Não sempre. Depende da rota. Hoje foi meu turno para essa região. Rafael assentiu devagar, depositando o envelope sobre a mesa sem sequer verificar o conteúdo. Recostou-se na cadeira de couro, cruzando os dedos sobre o abdômen. Usava camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos, gravata afrouxada. Havia uma xícara de café pela metade ao lado do computador. Você aceita um café? A pergunta saiu casual, mas havia algo de deliberado nela. Laura piscou. Senhor, um café. Ele apontou para a máquina italiana prateada no canto da sala, ao lado de um bar compacto de madeira escura. Acabei de fazer. Ficou bom demais para tomar sozinho. Ela deveria recusar. Tinha outras 7 entregas esperando na mochila térmica que deixara na recepção. O protocolo da empresa era claro. Entregar, coletar assinatura, sair, sem conversas prolongadas, sem intimidades. Mas havia algo na voz dele, uma solidão disfarçada de gentileza. Tudo bem, só um pouco. Rafael se levantou, e Laura percebeu que ele era mais alto do que parecia sentado. 1,85 m, talvez mais. Caminhou até a máquina com passos lentos, quase relutantes, como se o corpo dele estivesse acostumado a estar sempre cansado. Como você toma? Açúcar? Leite? Puro. Ele sorriu de canto, um sorriso pequeno que revelava uma única covinha no lado direito do rosto. Mulher de gosto forte. Serviu 2 xícaras de porcelana branca, finas como papel. Entregou uma a Laura e voltou para a mesa, mas não sentou. Ficou de pé ao lado dela, olhando pela janela. 23 andares. Ele tomou um gole lento. E mesmo assim, às vezes parece que não é alto o suficiente. Laura seguiu o olhar dele. Lá embaixo, a Avenida Paulista fervia. Carros, pessoas, ônibus, vendedores ambulantes, um formigueiro humano em movimento perpétuo. Se alto o suficiente para quê? Ela perguntou antes de pensar melhor. Rafael virou o rosto para ela. Os olhos dele eram castanhos,
com pequenas rugas nos cantos que denunciavam noites mal dormidas ou sorrisos antigos. Para esquecer o barulho. Ele deu de ombros, mas no fim o silêncio aqui em cima é pior. Laura tomou um gole do café. Era excepcional, forte, encorpado, com um toque amargo que ficava perfeito na língua. O senhor mora aqui? Ela sabia que a pergunta era invasiva, mas já tinha ultrapassado a linha do profissional de qualquer forma. Não. Rafael riu, uma risada baixa e sem humor. Mas passo mais tempo aqui do que em casa. Acho que meu apartamento nem lembra mais de mim. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. O tipo de silêncio que não pesa, que não exige preenchimento. Laura sentiu os ombros relaxarem sem perceber. Como você se chama? Ele perguntou de repente. Laura. Laura? Ele repetiu como se testasse o som da palavra. Bonito. Nome de quem lê muito. Ela arqueou as sobrancelhas. Como o senhor sabe que eu leio? Ele apontou para o livro que saía discretamente da mochila dela, esquecida sobre uma cadeira perto da porta. 100 anos de solidão, com a capa gasta e marcas de dedos. Mensageira que carrega Garcia Marques na bolsa não é comum. Ele sorriu de novo, dessa vez mais genuíno. Laura sentiu o rosto esquentar. É meu terceiro emprego. Leio no ônibus entre um e outro. Rafael a estudou com atenção renovada. 3 empregos? Ela poderia ter mentido, poderia ter desconversado. Mas algo naquele homem, na forma como ele realmente ouvia, sem olhar o relógio ou o celular, a fez querer ser honesta. 3. Mensageira de manhã, atendente de livraria à tarde, garçonete à noite, cuido da minha avó. Ela está doente. A expressão de Rafael mudou. Não era pena. Laura odiava a pena. Era respeito, reconhecimento. Sua avó tem sorte de ter você. Eu tenho sorte de ter ela. Laura terminou o café e colocou a xícara sobre a mesa com cuidado. Obrigada pelo café, Sr. Mendes. Preciso ir. Rafael. Ele corrigiu suave. Pode me chamar de Rafael. Ela assentiu, pegando a mochila. Obrigada, Rafael. Quando Laura já estava na porta, ele falou novamente. Laura. Ela parou, virou. Ele hesitou, passando a mão pelos cabelos. Você acha que poderia voltar aqui? Para outro café? A pergunta ficou suspensa no ar como fumaça. Laura deveria ter dito não. Deveria ter saído e nunca mais pensado naquele homem de olhos cansados e voz gentil. Mas algo nela, uma parte pequena e teimosa, que ainda acreditava em encontros improváveis, respondeu antes que a razão interviesse. Talvez. E saiu deixando Rafael sozinho naquele escritório imenso e silencioso, com uma xícara de café vazia e uma sensação estranha no peito, algo que ele não sentia há tanto tempo que quase esquecera o nome. Esperança. Laura voltou. Não na semana seguinte, mas 3 dias depois, quando uma nova entrega urgente a levou ao mesmo endereço. Rafael estava na sala de reuniões quando ela chegou, mas sua secretária, uma mulher de meia-idade chamada Patrícia, com óculos de armação vermelha, disse que ele havia deixado instruções específicas. Se a mensageira Laura aparecer, pode mandar subir direto. Laura sentiu um frio na barriga. Ele disse meu nome? Patrícia sorriu com aquele ar de quem sabe de algo que você não sabe, disse, e pediu para manter o café quente. Quando Laura entrou no escritório, Rafael estava de costas para a porta, falando ao telefone em inglês. Ela reconheceu apenas algumas palavras. Investment, next quarter, negotiate. Ele gesticulava com a mão livre, tenso. Quando percebeu a presença dela, encerrou a ligação abruptamente. I'll call you back. E desligou. Virou-se e o rosto dele se abriu em um sorriso que transformou completamente sua expressão. Você voltou. Tinha uma entrega. Laura ergueu o envelope como prova. Claro, a entrega. Ele aceitou o envelope e o jogou sobre a mesa sem olhar. Café? Ela sabia que deveria recusar. Mas não recusou. Desta vez, sentaram-se nas poltronas próximas à janela. Móveis de couro marrom escuro que pareciam abraçar quem sentava. Rafael serviu o café e, em vez de começar com perguntas formais, fez algo inesperado. Qual o cheiro da padaria onde você passa toda manhã?
Laura piscou confusa. Como você sabe que eu passo por uma padaria? Você mencionou 3 empregos. Imagino que comece cedo. Todo mundo que começa cedo em São Paulo passa por uma padaria. Ele tomou um gole do café. Então? Qual o cheiro? Ela riu, pegada de surpresa pela pergunta inusitada. Pão francês saindo do forno. E café coado. Às vezes tem cheiro de sonho frito também quando chego mais cedo. Rafael fechou os olhos por um segundo, como se pudesse ver a cena. Aposto que você não resiste e compra um. Toda terça-feira, Laura admitiu. Pão francês com manteiga, custa R$2, é meu luxo da semana. Ele abriu os olhos e a olhou de um jeito que a fez se sentir vista. Realmente vista. E qual a cor do céu que você vê da janela do ônibus? Depende do dia. Laura se pegou entrando no jogo. Hoje estava rosa, tipo aquarela desbotada. Rosa aquarela. Rafael repetiu pensativo. Deve ser bonito. É, mas dura pouco. 5 minutos no máximo. Eles ficaram conversando por 40 minutos. Rafael perguntou sobre Dona Maria, como era seu nome completo, se ela gostava de novelas, qual sua comida favorita. Perguntou sobre as amigas de Laura, sobre o livro que ela estava lendo, sobre o que ela fazia nos raros momentos de folga. E ele realmente ouvia, não fingia, não olhava o celular, não demonstrava pressa. Quando Laura finalmente se levantou para ir embora, ele fez uma pergunta diferente. Você gosta do que faz? Os 3 empregos, quero dizer. Laura pensou honestamente. Não gosto de precisar de 3 empregos, mas gosto de não precisar de ninguém para sobreviver. Rafael assentiu devagar, como se entendesse exatamente o que ela quis dizer. Independência tem um preço alto. Tem, Laura concordou, mas dependência tem um preço pior. Ela não sabia por que disse aquilo. Não conhecia Rafael o suficiente para compartilhar esse tipo de pensamento. Mas ele não julgou. Apenas assentiu de novo, com aquela expressão de quem já viveu o suficiente para entender. Nos dias seguintes, Laura se pegou esperando por novas entregas naquela região. Não aconteceram, mas no 3º dia sem vê-lo, seu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Laura, é o Rafael. O coração dela deu um salto involuntário. Como você conseguiu meu número? Sua empresa tem um cadastro. Espero que não se importe. Ele soou genuinamente preocupado com a possibilidade. Se importa? Depende do motivo da ligação. Café, ele disse simplesmente. Mas não aqui em cima, lá embaixo. Tem uma cafeteria perto da estação de metrô que faz um pão de queijo incrível. Você aceita? Laura mordeu o lábio, olhando para o teto do quarto minúsculo que dividia com Dona Maria. A televisão chiava baixinho na sala, cheiro de sopa de legumes no ar. Quando? Sábado de manhã? Se você estiver livre. Sábado era seu único dia inteiramente livre. Ela costumava usar para limpar a casa, lavar roupa, fazer compras no mercado. Que horas? 9. Cedo demais? Eu acordo às 5 todos os dias. 9 é praticamente tarde. Ela podia ouvir o sorriso na voz dele. Então está combinado. E desligou antes que ela pudesse mudar de ideia. No sábado, Laura chegou 5 minutos adiantada. A cafeteria era um lugar simples, com mesas de madeira rústica e cadeiras descombinadas. O cheiro de café competia com o aroma de pão de queijo recém-saído do forno. Rafael já estava lá, sentado em um canto, usando jeans e uma camisa azul clara. Sem gravata. Sem o peso do cargo. Ele parecia diferente. Mais jovem, menos cansado. Você veio. Foi a primeira coisa que disse quando a viu. Você duvidou? Um pouco. Ele admitiu, honesto. Pediram café e pão de queijo. Conversaram sobre coisas pequenas. O trânsito de São Paulo, o calor insuportável de setembro, um filme que passava no cinema. Laura descobriu que Rafael adorava filmes antigos, especialmente faroestes italianos. Ele descobriu que Laura tinha um sonho secreto de abrir uma livraria com café, um lugar onde as pessoas pudessem ficar horas sem pressa. Por que não abre? Ele perguntou. Laura riu sem humor. Com que dinheiro? Mal consigo pagar as contas do mês.
Rafael ficou quieto por um momento. E se você tivesse o dinheiro, abriria? Não sei. Laura respondeu honestamente. Talvez. Mas não é só sobre dinheiro. É sobre... Ela procurou as palavras certas. É sobre merecer isso, sabe? Construir algo que seja realmente meu. Rafael a estudou com aquela atenção absoluta que já estava se tornando familiar. Você merece coisas boas, Laura. Ela desviou o olhar, desconfortável com a intensidade. Você mal me conhece. Conheço o suficiente. Ele tomou um gole do café. Conheço alguém que trabalha 3 empregos para cuidar da avó. Alguém que lê Garcia Marques no ônibus. Alguém que acha que pão francês com manteiga é luxo. Ele se inclinou ligeiramente para frente. Conheço alguém que poderia ter ficado em casa no sábado e preferiu vir tomar café com um estranho. Você não é mais um estranho, Laura disse antes de pensar. Não? Ele sorriu. Então o que eu sou? Ela pensou. Não sei ainda, mas não é um estranho. Passaram 3 horas naquela cafeteria. Quando saíram, o sol já estava alto e quente. Rafael a acompanhou até o metrô, caminhando devagar, com as mãos nos bolsos. Posso te ligar de novo? Ele perguntou quando chegaram na entrada da estação. Pode. E podemos fazer isso de novo. Café, conversa, sem pressa. Laura olhou para ele. Aquele homem que comandava um império, mas parecia genuinamente interessado em saber a cor do céu que ela via da janela do ônibus. Podemos. E dessa vez foi ela quem sorriu primeiro. O segundo encontro aconteceu 2 semanas depois, em uma tarde de domingo. Rafael sugeriu um passeio no Parque do Ibirapuera. Laura aceitou, apesar da voz de alerta na cabeça, dizendo que estava se aproximando demais, rápido demais. Eles se encontraram perto do portão principal. Rafael chegou de táxi. Não dirigia, explicou, porque nunca tinha tempo para tirar carteira quando era jovem e depois nunca mais viu necessidade. Laura achou aquilo curiosamente humano. Um bilionário que não dirigia. Caminharam devagar pelas trilhas arborizadas. Era final de setembro, e as árvores começavam a soltar suas folhas em preparação para a primavera. O cheiro de terra úmida misturava-se com o aroma de algodão doce dos vendedores ambulantes. Me conta sobre você, Laura pediu, cansada de sempre ser ela o assunto das conversas. Rafael enfiou as mãos nos bolsos, olhando para a frente. O que você quer saber? Tudo. Ela deu de ombros. Ou nada. Você escolhe. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que Laura achou que não responderia. Quando falou, a voz saiu baixa, quase relutante. Cresci em um orfanato. Não conheci meus pais. Ele olhou para o lago ao longe, onde cisnes brancos deslizavam pela água escura. Saí de lá aos 18 sem nada. Trabalhei em tudo que apareceu, construção, restaurante, segurança. Juntei dinheiro centavo por centavo. Quando tinha 25, comprei meu primeiro hotel. Pequeno, quebrado. Ninguém queria. Ele sorriu de canto. Reformei com as próprias mãos. Levou 2 anos. Laura ouvia em silêncio, fascinada. E depois? Depois vendi por 3 vezes o que paguei. Comprei outro. Reformei de novo. Vendi. Comprei 2. Ele gesticulou vagamente. Até que não era mais sobre hotéis. Era sobre criar espaços onde as pessoas se sentissem em casa. Algo que eu nunca tive. A honestidade doía. Laura sentiu um aperto no peito. Você é casado? A pergunta saiu antes que ela pudesse filtrar. Rafael parou de andar. Virou-se para ela. Fui. Há 7 anos. Durou 3. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto que Laura já começava a reconhecer como sinal de desconforto. Ela queria o dinheiro. Eu queria uma família. Nenhum de nós conseguiu o que procurava. Sem filhos? Não, ela não queria. Ele recomeçou a andar. Acho que foi melhor assim. Eles chegaram a um quiosque que vendia sorvete de açaí. Rafael comprou 2, insistiu em pagar e sentaram-se em um banco sob uma árvore frondosa. E você? Ele perguntou, lambendo o sorvete. Já foi casada? Namorada? Noiva? Laura riu. Quando eu teria tempo? Ela fez uma pausa. Namorei. Algumas vezes.
Nunca deu certo. Por quê? Ela pensou honestamente. Porque eles sempre queriam mudar alguma coisa em mim, ou queriam que eu precisasse mais deles, ou achavam que eu era orgulhosa demais. Lambeu o sorvete, sentindo o gosto ácido e doce. No fim, era sempre a mesma coisa. Eu não era o suficiente, ou era demais, nunca na medida certa. Rafael ficou quieto, processando. Eles eram idiotas. Laura arqueou as sobrancelhas. Você nem os conhece. Não preciso. Ele a olhou diretamente nos olhos. Qualquer um que acha que você precisa mudar alguma coisa é idiota. O rosto dela esquentou. Desviou o olhar, fingindo extrema concentração no sorvete. Passaram a tarde inteira no parque. Conversaram sobre infância, a dela cheia de memórias da avó cozinhando, contando histórias, a dele cheia de silêncios e camas estreitas em quartos compartilhados com outros 20 meninos. Falaram sobre livros, sobre música, sobre os medos secretos que guardavam no fundo da alma. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, Rafael a acompanhou até o ponto de ônibus. Obrigado por hoje, ele disse, genuíno. Sabe por quê? Eu que deveria agradecer. Porque faz muito tempo que eu não passo uma tarde só, sendo eu mesmo. Ele enfiou as mãos nos bolsos, olhando para o chão. Com você, eu não preciso ser o CEO. Não preciso ser o cara que resolve problemas. Posso só ser o Rafael. Laura sentiu algo se mover dentro do peito. Algo perigoso e quente. Eu gosto do Rafael. Ele ergueu os olhos, surpreso. Gosta? Sim. Ela respondeu simplesmente, honestamente. O ônibus chegou naquele momento, freando com um chiado alto. Laura subiu, passou o cartão, achou um lugar na janela. Quando olhou para fora, Rafael ainda estava lá, parado, observando o ônibus se afastar. Ela acenou. Ele acenou de volta. E Laura percebeu, com um misto de empolgação e terror, que estava começando a se apaixonar. A rotina dele se estabeleceu naturalmente. Cafés nas manhãs de sábado, caminhadas aos domingos, mensagens de texto durante a semana. Rafael mandava fotos de coisas aleatórias. Um livro que viu em uma vitrine e achou que ela gostaria, um pôr do sol visto da janela do escritório, uma xícara de café com um coração desenhado na espuma. Laura retribuía com detalhes do dia. A frase engraçada que Dona Maria disse, a cor do céu, no caminho para o trabalho, um poema que leu no ônibus. Era inocente, era lento, era perfeito. Até que não foi. A bomba explodiu em uma segunda-feira de manhã. Laura chegou na empresa de mensageiros para pegar suas entregas do dia e encontrou todos reunidos na sala de descanso. O gerente, seu Arnaldo, um homem baixo e robusto de 50 e poucos anos, estava de pé, segurando papéis com expressão tensa. Gente, preciso dar uma notícia. Ele esperou o silêncio se instalar. A empresa foi vendida. Um conglomerado maior comprou nossas operações. Murmúrios explodiram. Laura sentiu o estômago afundar. O que isso significa para a gente? Perguntou Marcos, um entregador que trabalhava ali há 10 anos. Significa que vamos ser transferidos. Seu Arnaldo suspirou. Para a unidade deles. Em Campinas. O sangue de Laura gelou. Campinas? Ela ouviu sua própria voz sair fina. A 1h30 daqui? Isso. Quem quiser manter o emprego precisa aceitar a transferência. Quem não quiser... Ele deixou a frase no ar. Laura saiu da reunião com as pernas bambas. Campinas. Impossível. Dona Maria estava começando um tratamento semanal na Santa Casa. Não podia ficar sozinha por longas horas, e Laura não tinha dinheiro para alugar 2 lugares, um para ela em Campinas, um para a avó em São Paulo. Voltou para casa como autômata. Fez sopa. Deu remédio para Dona Maria. Fingiu que estava tudo bem. À noite, sentada no chão do quarto minúsculo que servia como seu refúgio, Laura deixou as lágrimas caírem. Silenciosas. Quentes. Ela estava acostumada a lutar, mas dessa vez parecia que o universo estava jogando pesado demais. O celular vibrou. Mensagem de Rafael. Como foi o dia? Laura enxugou o rosto com as costas da mão. Pensou em ignorar. Pensou em mentir, mas no fim foi honesta. Péssimo. Perdi meu emprego. Ou melhor,
Vou perder se não me mudar para Campinas. A resposta veio em segundos. Podemos conversar sobre isso? Não tem muito o que conversar. É a vida sendo a vida. Deixa eu te ajudar. E ali estava. A oferta que Laura sabia que viria mais cedo ou mais tarde. A oferta que ela temia e, de certa forma, esperava. Não. Laura. Não, Rafael. Eu disse que não. Só quero ajudar. Você não precisa passar por isso sozinha. Ela digitou e apagou 3 respostas diferentes antes de enviar. Preciso sim, preciso resolver isso sozinha. É assim que funciona para mim. Ele não respondeu imediatamente. Quando respondeu, a mensagem era curta. Entendo, mas se mudar de ideia, estou aqui. Laura jogou o celular na cama e enterrou o rosto nas mãos. Sabia que estava sendo teimosa. Sabia que orgulho não pagava contas. Mas a ideia de aceitar dinheiro dele, de se tornar mais uma pessoa que precisava do bilionário para sobreviver, a fazia sentir náusea. Nos dias seguintes, Laura procurou empregos desesperadamente. Entregou currículos em lojas, restaurantes, escritórios. Nada. A economia estava em crise. Todos cortavam gastos. Rafael tentou ligar. Ela não atendeu. Ele mandou mensagens. Ela respondeu com monossílabos educados. Ela precisava de distância para pensar, para respirar, para descobrir uma saída que não envolvesse depender dele. Mas o universo não estava interessado em dar tempo. Dona Maria passou mal. Uma crise de pressão alta que a deixou tonta e confusa. Laura a levou correndo para o hospital, sentou-se na sala de espera por 5 horas enquanto os médicos faziam exames e voltou para casa com a avó e uma receita de remédios caros que o SUS não fornecia. Somou os números naquela noite. Mesmo com os 2 empregos restantes, não conseguiria pagar aluguel, comida, remédios e as contas básicas. Teria que escolher. E qualquer escolha significava deixar alguma coisa, ou alguém, para trás. Foi quando Rafael apareceu. Sem avisar, sem ligar. Simplesmente tocou a campainha na noite de sexta-feira, segurando uma sacola de papel pardo. Laura abriu a porta, surpresa. O que você está fazendo aqui? Cheia trouxe jantar. Ele ergueu a sacola. Espero que goste de comida japonesa. Ela deveria ter fechado a porta. Deveria ter mandado ele embora. Mas estava cansada. Tão cansada. Entra. O apartamento era minúsculo. Sala e cozinha integradas. Um quarto que mal cabia uma cama de casal. Um banheiro com box de plástico. Dona Maria estava dormindo. Laura podia ouvir os roncos suaves vindo do quarto. Rafael não comentou sobre o tamanho ou a simplicidade do lugar. Apenas abriu a sacola na mesinha de centro e começou a tirar as embalagens. Sushi, sashimi, hot rolls, miso shiro. Você não precisava, Laura disse, mas já estava sentando no chão ao lado dele. Precisava, sim, você não está atendendo minhas ligações. Comecei a achar que tinha feito alguma coisa errada. Não fez. Ela pegou um hashi, observando a comida. Eu só... precisava de espaço. Rafael assentiu, servindo miso em 2 canecas. Laura não tinha tigelas adequadas. E agora? Ainda precisa de espaço? Ela tomou um gole da sopa quente, sentindo o calor descer pela garganta. Não sei o que eu preciso, Rafael. Sei que estou afundando. E sei que você pode me jogar uma corda. Ela o olhou diretamente. Mas eu não quero ser salva, entende? Não quero ser mais um projeto de caridade seu. A expressão dele endureceu. Você acha que é isso? Caridade? Não sei o que é, Laura respondeu honestamente. Só sei que se eu aceitar sua ajuda agora, vou ficar me perguntando para sempre se você está comigo porque gosta de mim ou porque gosta de me salvar. Rafael depositou a caneca com cuidado, como se estivesse controlando a própria frustração. Eu não quero salvar você, Laura. Quero estar ao seu lado enquanto você salva a si mesma. Ele passou a mão pelo cabelo. Mas você não me deixa nem fazer isso. Porque é complicado. Eu sei que é complicado. Ele elevou a voz pela primeira vez, depois se controlou. Desculpa, sei que é complicado. Sei que o mundo vai julgar. Sei que você tem medo. Mas droga, Laura, eu também tenho medo. Ela piscou, surpresa. Medo de quê? De gostar de você e você achar que é só porque eu sou solitário.
de querer ficar por perto e você pensar que é só porque eu gosto de projetos, de me apaixonar. Ele parou abruptamente, como se tivesse dito demais. O silêncio que se instalou era pesado, vibrante. Você está se apaixonando? Laura perguntou, a voz mal saindo. Rafael a olhou com uma intensidade que a fez esquecer de respirar. Já passei dessa fase. O mundo parou. Laura sentiu cada músculo do corpo se tensionar. Rafael, não precisa dizer nada. Ele se levantou. Eu só queria que você soubesse, e queria que você soubesse que, quando você estiver pronta para aceitar ajuda, não como caridade, mas como alguém que se importa, eu vou estar aqui. Caminhou até a porta, mas Laura o chamou antes que saísse. Fica. Ele parou, mão na maçaneta. Laura, só fica, por favor. Ela não sabia por que estava pedindo, só sabia que não queria que ele fosse embora. Rafael voltou. Sentou-se no chão de novo. Comeram em silêncio, um silêncio diferente do de antes, cheio de coisas não ditas, de possibilidades assustadoras, de sentimentos que cresciam mais rápido do que qualquer um deles estava preparado para administrar. Quando terminou, já passava da meia-noite. Rafael se levantou para ir embora, mas dessa vez Laura o acompanhou até a porta. Obrigada, ela disse baixinho. Pela comida, pela paciência, por tudo. Ele sorriu, cansado, mas genuíno. A oferta continua de pé. Quando você quiser conversar sobre soluções, eu estou aqui. Eu sei. Ele saiu. Laura encostou-se na porta, ouvindo os passos dele descendo a escada. E pela primeira vez em semanas, sentiu que talvez não estivesse completamente sozinha nessa luta. Laura acordou na manhã de segunda-feira com uma determinação nova. Orgulho não colocava comida na mesa. Orgulho não comprava remédios. Ela precisava de uma solução prática e precisava rápido. Ligou para Rafael antes que a coragem esvaísse. Laura? Ele atendeu no segundo toque, voz surpresa. Você falou em me ajudar. Ela foi direto ao ponto. Como? Silêncio do outro lado. Ela quase podia ver Rafael se endireitando na cadeira, escolhendo as palavras cuidadosamente. Me dá uma semana. Deixa eu pensar em algo que funcione para nós dois. Pode ser? Tudo bem. Ela concordou, sem saber exatamente no que estava concordando. A semana passou devagar. Laura continuou trabalhando nos 2 empregos restantes, cada dia mais exausta. Rafael mandava mensagens de bom dia e boa noite, mas não mencionava a ajuda prometida. Ela começou a achar que ele havia desistido. Até que na sexta-feira ele ligou. Você está livre amanhã, preciso te mostrar uma coisa. No sábado, eles se encontraram em frente a um prédio comercial em Pinheiros. Laura reconheceu a região, cheia de galerias de arte, livrarias independentes, cafés alternativos. O que é aqui? Ela perguntou quando Rafael parou em frente a uma porta de vidro com o logo discreto de uma empresa que ela não conhecia. Entre comigo. Subiram até o 3º andar. Rafael abriu uma porta e acenou para que Laura entrasse. Era um escritório pequeno, mas bem montado. Paredes brancas, janelas amplas, mesas de madeira clara. Vazio de gente, mas cheio de potencial. Esse é o novo setor de projetos culturais da minha empresa, Rafael explicou caminhando pelo espaço. Hotéis precisam de alma, não só de camas bonitas. Precisam de arte, música, literatura, coisas que façam as pessoas quererem ficar. Laura o seguiu com os olhos, confusa. Eu não entendo. O que isso tem a ver comigo? Rafael parou, virou-se para ela. Estou procurando alguém para gerenciar isso. Alguém que entenda de livros, de arte, de coisas que fazem a vida valer a pena. Ele enfiou as mãos nos bolsos. Alguém como você. O coração de Laura acelerou. Rafael, eu não tenho experiência em gestão. Mal terminei o 2º grau. Experiência se adquire. Talento não. Ele se aproximou. Você lê, você vive rodeada de livros na livraria onde trabalha. Você tem gosto. É mais do que qualquer MBA pode ensinar. Laura balançou a cabeça desconfiada. Você está criando um emprego só para mim. É exatamente o tipo de coisa que eu não quero. Não é só para você. Rafael tirou uma pasta de dentro de uma gaveta e entregou a ela. Esse projeto está em planejamento há 6 meses.
Pedi para o RH abrir o processo seletivo há 3 semanas, antes mesmo de você perder seu emprego de mensageira. Ele apontou para os documentos. Veja você mesma. Laura abriu a pasta. Tinha datas, e-mails trocados com outros gerentes, orçamentos. Tudo datado de meses atrás. Ele não estava mentindo. Você pode se candidatar se quiser. Rafael continuou. Vai passar por entrevistas com outros gerentes. Eu não vou estar nas entrevistas para não influenciar. Se você for a melhor, consegue o emprego. Se não for, eles escolhem outra pessoa. Justo? Ela ergueu os olhos dos papéis. E se eu não conseguir? Então eu te ajudo a procurar outra coisa. Sem expectativas, sem cobranças. Ele se aproximou mais, mas manteve distância respeitosa. Eu só quero que você tenha uma chance, Laura. Uma chance real. O que você faz com ela é decisão sua. Laura fechou a pasta, apertando-a contra o peito. Por que você está fazendo isso? Rafael sorriu, pequeno e triste. Porque alguém fez por mim uma vez. Quando eu tinha 20 anos e estava morando em um albergue, um homem me deu a chance de trabalhar na recepção do hotel dele. Não porque eu era qualificado, mas porque ele viu algo em mim. Ele olhou pela janela. Eu queria passar isso adiante, e se for com alguém que eu... Ele parou, corrigiu. Com alguém de quem eu gosto melhor ainda. Laura sentiu os olhos arderem. E se as pessoas disserem que eu só consegui porque estou saindo com você? Não estamos saindo, Rafael respondeu suavemente. Estamos apenas conhecendo um ao outro. E se algum dia estivermos de fato juntos, você já vai ter provado seu valor sozinha. Ela não sabia o que dizer. Parte dela ainda gritava que era errado, que era atalho, que era aceitar ajuda demais. Mas outra parte, a parte cansada, a parte que olhava para Dona Maria definhando aos poucos, sussurrava que às vezes aceitar uma mão estendida não era fraqueza, era sabedoria. Eu vou pensar. Rafael assentiu. É tudo o que eu peço. Laura pensou durante 3 dias. Conversou com Dona Maria, que com sua sabedoria antiga de quem viveu quase 8 décadas, disse algo simples. Filha, orgulho não aquece cobertor. Se o moço está oferecendo uma oportunidade honesta, por que não tentar? Na quarta-feira, Laura se candidatou à vaga. Enviou currículo, carta de apresentação, tudo pelo sistema oficial da empresa. Não mencionou Rafael. Não usou nenhuma conexão. A primeira entrevista foi com uma mulher de 40 e poucos anos chamada Beatriz, gerente de RH. Séria, profissional, com perguntas diretas sobre experiências e visão. Por que você acha que é adequada para essa posição? Beatriz perguntou, caneta suspensa sobre o bloco de anotações. Laura respirou fundo. Não sou. Ainda. Ela viu a sobrancelha de Beatriz se arquear. Mas quero ser. Passei os últimos 5 anos trabalhando em livraria, cercada de autores, artistas, leitores. Aprendi a entender o que faz as pessoas se conectarem com arte. Aprendi a curar experiências, não só vender produtos. Ela se inclinou para a frente. E aprendi que espaços culturais não são sobre quantidade, são sobre qualidade, sobre fazer alguém sentir alguma coisa. Beatriz anotou algo, expressão ilegível. Você tem formação em gestão? Não. Mas aprendo rápido. Referências? Laura forneceu o nome da gerente da livraria, de seu Arnaldo da empresa de mensageiros, da coordenadora do hospital onde Dona Maria se tratava e onde Laura fazia trabalho voluntário uma vez por mês, lendo para pacientes. Pessoas reais que conheciam seu trabalho. A entrevista durou 40 minutos. Laura saiu sem fazer ideia se havia ido bem ou mal. A segunda entrevista foi com um homem chamado Gustavo, gerente de operações dos hotéis. Mais jovem, mais informal, com perguntas práticas. Dê um exemplo de projeto cultural que você implementaria em um hotel boutique. Ele cruzou os braços, curioso. Laura pensou rapidamente. Saraus literários mensais. Convidar autores locais, poetas, músicos. Servir comes e bebes simples da região. Fazer do hotel um ponto de encontro cultural, não só um lugar para dormir. Ela gesticulou animada. E criar uma pequena biblioteca em cada andar. Livros que os hóspedes podem pegar emprestado, ler,
deixar mensagens nas páginas, criar uma experiência comunitária. Gustavo anotou, acenando devagar. Interessante. Continue. Foram 2 horas de conversa. Laura saiu exausta, mas estranhamente energizada. A terceira e última entrevista foi com 3 pessoas ao mesmo tempo. Um painel de gestores. Todos mais velhos, todos intimidadores. Fizeram perguntas técnicas sobre orçamento, cronograma, viabilidade. Laura não tinha respostas perfeitas, mas tinha honestidade. Eu não sei tudo, ela admitiu em determinado momento. Mas sei aprender, sei ouvir, e sei que cultura não se compra pronta. Se constrói com tempo e atenção. No final, agradeceram formalmente e disseram que o resultado sairia em 1 semana. Laura saiu do prédio com as pernas bambas. Rafael estava esperando na cafeteria da esquina, como haviam combinado. Ele se levantou quando a viu. E aí? Não sei. Laura desabou na cadeira. Ou foi muito bem, ou muito mal. Não consigo dizer. Rafael pediu 2 cafés. Você tentou. Isso já é mais do que a maioria faz. E se eu não passar? A insegurança vazou na voz dela. Então tentaremos outra coisa. Ele respondeu simplesmente. O mundo não acaba porque uma porta fecha. Ela o estudou. Aquele homem que estava ali sem cobranças, sem expectativas, apenas presente. Obrigada. Por não tornar isso mais difícil do que já é. Eu não quero dificultar sua vida, Laura. Ele segurou a mão dela por cima da mesa, gesto pequeno e significativo. Quero estar nela, se você deixar. Laura entrelaçou os dedos nos dele, sentindo o calor, a firmeza, a promessa silenciosa. Estou tentando deixar, é assustador. Eu sei, ele sorriu. Para mim também. A semana passou em câmera lenta. Laura continuou trabalhando, rezando, esperando. Rafael não perguntava, não pressionava, apenas mandava mensagens de apoio. No 6º dia, Laura recebeu o e-mail. Abriu com as mãos tremendo Dona Maria sentada ao lado dela no sofá velho. Ela teve que ler 2 vezes para acreditar. Estava contratada. Gritou. Dona Maria riu, confusa, mas feliz. Laura ligou para Rafael e ele atendeu antes do primeiro toque terminar. Consegui! Ela gritou no telefone. Eu consegui, Rafael! A risada dele do outro lado era pura alegria. Eu sabia. Sabia desde a primeira entrevista que você ia conseguir. Como você sabia? Porque você é incrível e as pessoas reconhecem isso. Laura chorou, de alívio, de felicidade, de um misto de emoções que ela nem sabia nomear. Obrigada, por tudo. Você é que merece os parabéns. Você fez isso sozinha. E pela primeira vez em muito tempo, Laura acreditou nele. Laura começou o novo trabalho em uma segunda-feira ensolarada de setembro, quando os ipês roxos de São Paulo explodiam em flores vibrantes que cobriam as calçadas como tapetes de pétalas. Era um sinal, ela pensou. Renascimento. O escritório era exatamente como Rafael havia mostrado. Pequeno, acolhedor, cheio de luz natural. Ela tinha uma mesa própria, um computador novo, uma estante vazia esperando para ser preenchida com seus livros e ideias. Beatriz, a gerente de RH que a havia entrevistado, apareceu no primeiro dia para orientá-la. Bem-vinda oficialmente. Ela apertou a mão de Laura com firmeza. Estamos animados com suas ideias. Laura passou os primeiros dias imersa em reuniões, conhecendo a estrutura da empresa, visitando os hotéis da rede. Cada um tinha uma personalidade própria. O de Moema era moderno e minimalista. O da Vila Madalena tinha paredes de tijolinho e arte urbana. O de Pinheiros apostava em design escandinavo. Laura anotava tudo, planejava, sonhava. Rafael manteve distância profissional. Quando se cruzavam nos corredores, ele acenava educadamente como faria com qualquer funcionário. Nada de favoritismo. Nada que desse margem para fofocas. Mas fora do escritório era diferente. Voltaram à rotina de cafés nos sábados e caminhadas nos domingos. Mas agora Laura sentia uma leveza nova. Não era mais a mensageira sem perspectivas. Era a gerente cultural construindo algo próprio. E Rafael parecia genuinamente orgulhoso dela. Ouvi que você sugeriu saraus mensais.
Ele comentou em um domingo, enquanto caminhavam pelo Parque da Água Branca. Laura sorriu. Gustavo te contou? Gustavo não para de falar do seu projeto. Rafael comprou 2 espigas de milho de um vendedor ambulante e entregou uma a ela. Disse que você tem uma visão que a empresa precisava há anos. Está exagerando. Não está. Ele mordeu o milho pensativo. Você tem um dom para criar experiências, não só eventos. As pessoas sentem isso. Laura mordiscou o milho também, saboreando o sal e a manteiga derretida. Eu quero fazer diferença, mesmo que pequena. Vai fazer. Ele a olhou de lado. Já está fazendo. Foi naquela tarde que tudo mudou. Estavam sentados na grama, observando famílias com crianças correndo entre as árvores, quando Laura perguntou algo que vinha remoendo há semanas. Rafael, o que é isso? Entre nós, quero dizer. Ele não fingiu não entender. O que você quer que seja? Não faça isso. Ela virou-se para olhá-lo diretamente. Não jogue a decisão de volta para mim. Fala o que você sente. Rafael se deitou na grama, olhando para o céu azul pontilhado de nuvens brancas. Eu sinto que você mudou minha vida. Ele disse, simples e devastadoramente honesto. Sinto que pela primeira vez em anos, eu acordo pensando em alguém que não sou eu. Sinto que quero conhecer cada pedaço de quem você é. Ele virou o rosto para ela. E sinto medo de você não sentir o mesmo. Laura sentiu o coração disparar. E se eu sentir? Sente? Ela deitou ao lado dele, ombros se tocando. Eu sinto, mas tenho medo também. De quê? De que isso seja bom demais para durar. Ela admitiu. De que você um dia acorde e perceba que pode ter alguém mais adequado. Alguém do seu mundo. Rafael riu, mas não era uma risada feliz. Meu mundo é vazio, Laura. Cheio de gente, mas vazio. Ele pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Com você, eu me sinto cheio. Completo. Ficaram assim por longos minutos deitados na grama, de mãos dadas, enquanto o mundo continuava ao redor. Crianças rindo, cachorros latindo, vendedores anunciando seus produtos. Vida acontecendo em toda a sua simplicidade caótica. Quando o sol começou a se pôr, Rafael a acompanhou até o metrô como sempre fazia. Mas dessa vez, antes de se despedirem, ele fez algo diferente. Segurou o rosto dela entre as mãos, olhou nos olhos dela por 3 segundos completos e perguntou: Posso te beijar? Laura não conseguiu falar. Apenas assentiu. O beijo foi suave, casto. Mais uma promessa do que uma explosão. Lábios quentes, breves, mas carregados de significado. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Finalmente, Rafael sussurrou. Finalmente, Laura ecoou. E desceu para o metrô com o coração cantando uma música que ela não ouvia há anos. Mas nem tudo eram flores de ipê. 3 semanas depois, a primeira tempestade chegou. Laura estava no escritório quando Juliana, sua melhor amiga desde a escola, que também trabalhava na livraria, apareceu sem avisar. O rosto dela estava vermelho, os olhos brilhando de raiva mal contida. Preciso falar com você. Agora. Laura a levou para a copa, longe de olhares curiosos. O que aconteceu? Juliana cruzou os braços, postura defensiva. Você vai mesmo fingir que não sabe? Não sei do que você está falando, Ju. Estou falando de você e o chefe. Juliana cuspiu as palavras. De você conseguir esse emprego fácil porque está se vendendo para um bilionário. O mundo de Laura parou. O quê? Quem te disse isso? Todo mundo está falando. Juliana gesticulou, exaltada. Que você apareceu do nada sem experiência nenhuma e conseguiu um cargo de gerente. Que você foi vista várias vezes com Rafael fora do trabalho. Que é óbvio o que está acontecendo. Não é assim. Laura sentiu a voz tremer de raiva e mágoa. Eu passei por 3 entrevistas. Provei meu valor. Claro. Juliana revirou os olhos. E é coincidência que você está saindo com o dono da empresa? Não estou saindo com ele. Laura elevou a voz. Quer dizer, não oficialmente. A gente só... Ela parou percebendo que qualquer explicação soaria como desculpa. Você mudou, Laura.
Juliana balançou a cabeça decepcionada. Você que sempre falou de conquistar as coisas sozinha. E agora? Vendeu seus princípios pelo primeiro homem rico que apareceu. A acusação doeu mais do que qualquer tapa. Sai daqui, Laura sussurrou tremendo. Sai antes que eu diga algo que vou me arrepender. Juliana saiu, batendo a porta. Laura desabou na cadeira, enterrando o rosto nas mãos. As palavras ecoavam na cabeça, venenosas e insistentes. Se vendendo, conquistar as coisas sozinha. Vendeu seus princípios. Será que era verdade? Será que ela estava se enganando achando que havia conquistado aquele emprego por mérito? Será que todos realmente viam apenas o dinheiro de Rafael quando olhavam para eles dois juntos? Passou o resto do dia no automático. Respondeu e-mails sem ler direito. Atendeu ligações sem prestar atenção. Quando chegou em casa, foi direto para o quarto e chorou até adormecer. Rafael ligou à noite. Ela não atendeu. Ligou de novo de manhã. Ela desligou. Mandou mensagens. Ela não respondeu. Até que na terceira noite ele simplesmente apareceu. Tocou a campainha às 9 da noite, e quando Laura abriu a porta, ele estava lá, com a expressão preocupada e exausta. O que eu fiz? Ele perguntou sem preâmbulos. Por favor, me fala o que eu fiz de errado. Laura deixou-o entrar, mais por cansaço do que por vontade. Contou sobre Juliana, sobre as acusações, sobre o medo corrosivo de que talvez, só talvez, todo mundo estivesse certo e ela errada. Rafael ouviu em silêncio. Quando ela terminou, ele ficou quieto por longos minutos, processando. Você acha que eu te contratei só porque gosto de você? Ele perguntou finalmente. Não. Mas as pessoas acham. Se a opinião das pessoas importa mais que a sua própria? Laura pressionou os dedos contra as têmporas. Importa quando toca em algo que eu já tenho medo. Importa quando confirma minha maior insegurança. Rafael se aproximou. Sentou-se ao lado dela no sofá. Laura, olha para mim. Esperou ela erguer os olhos. Você passou por 3 entrevistas. Comigo fora da sala. Foram outros gestores que te avaliaram. Foram eles que te escolheram. Eu não dei palpite nenhum. Mas eles sabiam que a gente se conhecia? Não. Ele respondeu honestamente. Eu não comentei. Achei que seria melhor para você. E agora? Quando souberem, vão pensar a mesma coisa que Juliana. Rafael suspirou, passando as mãos pelo rosto. Talvez, provavelmente. Mas isso muda o quanto você é boa no que faz? Não. Muda o quanto você trabalhou para chegar onde está? Não. Então por que você está deixando a opinião de pessoas que não te conhecem definir quem você é? Laura não tinha resposta. Rafael pegou a mão dela, gentil, mas firme. Eu entendo seu medo. Entendo que você não quer ser vista como alguém que usou atalhos. Mas amor? Ele hesitou na palavra, depois continuou. O que importa é o que nós sabemos. Você conquistou isso. Você é boa. E se as pessoas escolhem não ver isso, o problema é delas, não seu. E se elas tiverem razão? A voz dela saiu pequena. E se eu só consegui porque você criou a oportunidade? Eu criei a oportunidade, Rafael admitiu. Mas você a agarrou. Você a mereceu. Ele apertou a mão dela. E sabe de uma coisa? Mesmo que eu tivesse te dado o emprego de bandeja, o que tem de errado nisso? Pessoas usam conexões o tempo todo. A diferença é que você provou que vale a pena. Laura queria acreditar. Queria tanto acreditar. Não sei se consigo fazer isso, Rafael. Ela confessou. Não sei se consigo ficar em um lugar onde todo mundo vai olhar para mim e ver só a namorada do chefe. Então, prove que eles estão errados. Ele segurou o rosto dela, forçando-a a encará-lo. Seja tão boa, tão incrível, que não sobre dúvida nenhuma. E se depois disso ainda julgarem, então sim, você pode ir embora de cabeça erguida. Ela fechou os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem. Você torna isso parecer tão simples. Não é simples. Ele beijou a testa dela, suave, mas é possível. Ficaram abraçados por muito tempo, enquanto Dona Maria roncava suavemente no quarto ao lado e a cidade de São Paulo zumbia lá fora,
indiferente aos dramas pessoais de duas pessoas tentando descobrir como fazer o amor funcionar em um mundo que insistia em complicar tudo. Os meses seguintes foram uma montanha-russa emocional. Laura se jogou no trabalho com uma ferocidade que surpreendeu até ela mesma. Implementou o projeto dos saraus literários, que foi um sucesso imediato. Criou as bibliotecas itinerantes nos andares dos hotéis. Organizou exposições de artistas locais nos lobbies. Os resultados vieram rápido. Hóspedes elogiavam, revistas de turismo mencionavam. A ocupação dos hotéis aumentou 15% em 3 meses, mas a sombra da dúvida permanecia. Funcionários cochichavam quando ela passava. Olhares de canto. Conversas que paravam abruptamente quando ela entrava na sala. Laura fingia não notar, mas cada olhar cortava um pouco mais fundo. Rafael tentava ajudar mantendo distância profissional extrema no trabalho. Às vezes nem cumprimentava a Laura quando se cruzavam, mas isso também gerava comentários. Ele está tentando esconder. É óbvio que tem algo rolando. Fora do trabalho, o relacionamento deles crescia. Jantares simples em restaurantes de bairro, domingos lendo juntos no parque, noites assistindo filmes antigos no sofá pequeno de Laura enquanto Dona Maria dormia. Era bom, real, mas sempre com a sombra pairando. Em dezembro, uma nova crise surgiu. Dona Maria precisou de uma cirurgia. Não era urgente, mas era cara. Correção de catarata que o SUS só faria em 8 meses. Se esperasse, ela poderia ficar cega de um olho. Laura fez as contas. Com seu novo salário conseguiria pagar, se parcelasse em 12 vezes e cortasse todas as despesas supérfluas, sem jantares fora, sem roupas novas, sem nada além do essencial. Rafael descobriu por acaso. Viu Laura pesquisando valores de cirurgia no computador durante a pausa do almoço. "Quanto você precisa?" Ele perguntou sem rodeios. "Não preciso de nada." Laura fechou o navegador rápido demais. "Laura, eu disse que não preciso." Ela se levantou agitada. "Eu tenho um emprego agora, lembra? Um emprego que eu conquistei. Posso pagar minhas próprias contas. Mas você não precisa fazer sozinha." "Preciso, sim." As palavras saíram mais altas do que ela pretendia. Pessoas viraram. Laura abaixou a voz, mas a intensidade permaneceu. "Preciso provar, para mim mesma, que consigo." Rafael olhou para ela com aquela expressão que misturava frustração e ternura. "Você não tem nada a provar. Para você, talvez. Mas para mim tenho." Ele abriu a boca para argumentar, depois fechou. Assentiu devagar. "Tudo bem. Do seu jeito, então." Mas Laura viu a mágoa nos olhos dele. Viu que recusar ajuda de novo o machucava. E não sabia como conciliar sua necessidade de independência com o desejo dele de cuidar dela. A cirurgia foi marcada para o final de janeiro. Laura trabalhou dobrado para juntar dinheiro. Aceitou projetos extras, fez consultoria freelance para outras empresas do ramo hoteleiro, com aprovação do RH, vendeu alguns livros antigos que tinha duplicados. Rafael não mencionou mais o assunto, mas começou a fazer pequenas coisas. Aparecia com comida que sobrou de reuniões, mandava Uber para Laura voltar para casa quando ela trabalhava até tarde. Pequenos gestos que ele sabia que ela aceitaria porque não eram dinheiro direto. Foi em uma dessas noites que a segunda grande discussão aconteceu. Laura estava no escritório às 10 da noite, finalizando um relatório, quando Rafael bateu na porta. "Ainda aqui?" Ele entrou sem esperar resposta, carregando 2 marmitas de um restaurante próximo. "Tenho que terminar isso." Laura nem ergueu os olhos da tela. "Você sempre tem que terminar alguma coisa." Ele colocou uma marmita ao lado do teclado dela. "Come, você mal almoçou." "Não estou com fome." Rafael fechou o laptop dela com cuidado, mas firmeza. "Laura, para. Você está se matando." "Estou trabalhando." "Está fugindo." Ele corrigiu sério. "De mim, de nós, de ter que lidar com o fato de que às vezes precisar de ajuda não é fraqueza." Laura sentiu a raiva borbulhar. "Você não entende." "Então me explica." Ele elevou a voz pela segunda vez desde que se conheciam. "Me explica por que você prefere se matar de trabalhar a aceitar que eu só quero te ajudar."
Porque eu não quero ser sua caridade, Laura gritou de volta, se levantando. Não quero ser mais uma pessoa que você salva para se sentir melhor consigo mesmo. O silêncio que se instalou foi cortante. Rafael recuou como se tivesse levado um tapa. É isso que você acha? Sua voz saiu baixa, perigosamente calma. Que eu estou com você para me sentir melhor. Laura sentiu as palavras serem ditas e quis engoli-las de volta, mas era tarde demais. Eu não sei o que achar, Rafael. As lágrimas começaram a cair. Você apareceu na minha vida como um conto de fadas. Café nos arranha-céus, jantares bonitos, soluções mágicas para todos os meus problemas. Ela limpou o rosto com raiva. Como eu sei que você não vai cansar quando perceber que eu sou só uma pessoa comum com problemas comuns. Rafael a observou por longos segundos. Quando falou, a voz estava cansada. Você quer saber o que eu acho? Ele não esperou resposta. Acho que você está tão acostumada a lutar sozinha que não sabe mais como deixar alguém ficar do seu lado. Acho que você tem tanto medo de ser deixada que está me empurrando para longe antes que eu tenha a chance de te magoar. Cada palavra era uma verdade que Laura não queria ouvir. E se você estiver certo? Ela perguntou, a voz quebrada. E se eu não souber como fazer isso funcionar? Rafael se aproximou devagar, dando tempo para ela recuar se quisesse. Ela não recuou. Então a gente aprende juntos. Ele enxugou uma lágrima do rosto dela com o polegar. Mas você precisa me deixar tentar, Laura. Precisa parar de decidir sozinha que isso vai acabar mal e deixar a gente ter uma chance. Ela se permitiu ser puxada para um abraço. Escondeu o rosto no peito dele, sentindo o coração acelerado sob a camisa. Eu tenho tanto medo, sussurrou. Eu também. Ele beijou o topo da cabeça dela. Mas eu prefiro ter medo e ter você do que estar seguro e sozinho. Ficaram assim até as lágrimas de Laura secarem, até a respiração dela se acalmar, até o mundo lá fora escurecer completamente e o prédio ficar silencioso. Quando finalmente se separaram, Rafael pegou as marmitas. Vamos comer, e depois eu te levo para casa. Eu posso pegar o metrô, Laura. Ele a olhou com uma intensidade suave. Deixa eu te levar para casa. E dessa vez ela deixou. A cirurgia de Dona Maria foi um sucesso. A recuperação menos. Uma infecção inesperada surgiu, exigindo mais medicamentos, mais consultas, mais dinheiro. Laura tinha juntado exatamente o suficiente para a cirurgia. Não havia margem para complicações. Ela sentou-se no chão do banheiro do hospital às 3 da manhã, enquanto a avó dormia sedada no quarto, e fez a conta de novo. Não fechava. Não importava como somasse ou subtraísse, não fechava. O celular tocou. Rafael. Ela atendeu sem falar. Laura, onde você está? São 3 da manhã. Hospital. Sua voz saiu oca. Dona Maria teve complicações. Estou indo para aí. Rafael, não. Ele já havia desligado. Chegou 30 minutos depois, com os cabelos bagunçados e a camisa meio para fora da calça, como se tivesse se vestido às pressas. Encontrou Laura no mesmo lugar, ainda sentada no chão do banheiro, abraçando os joelhos. Sentou-se ao lado dela no chão de cerâmica gelada, sem dizer nada. Apenas ficou ali. Eu não tenho dinheiro para os remédios, Laura disse depois de minutos de silêncio. Fiz tudo certo, juntei cada centavo. E mesmo assim não é suficiente. Rafael continuou calado. E antes que você ofereça, eu não quero caridade. Ela completou, amarga. Ok. Laura virou o rosto surpresa. Ok. Ele repetiu olhando para as mãos. Então deixa eu te fazer uma proposta. Empresto o dinheiro para você, com contrato, com juros. Taxa simbólica, mas juros. Você paga em 24 meses. Se não pagar, eu cobro judicialmente. Você está brincando? Não. Ele a olhou sério. É um empréstimo, formal, profissional. Você assina um contrato, tem boleto todo mês. Atrasa, tem multa. Ele se inclinou para a frente. Não é ajuda. É um acordo financeiro entre duas partes. Laura estudou o rosto dele, procurando por pena, por condescendência. Só encontrou sinceridade. Por que você está fazendo isso? Rafael sorriu, cansado. Porque te amo.
Disse isso com uma simplicidade que roubou o ar de Laura. E porque eu entendo que você precisa fazer as coisas do seu jeito. Então estou te oferecendo uma solução que respeita isso. Ele pegou a mão dela. Deixa eu ser seu amigo. Só por essa vez. As lágrimas voltaram, mas dessa vez não eram de desespero. Eram de algo mais complexo. Alívio, gratidão, medo, amor. Tudo bem. Ela sussurrou. Tudo bem. Rafael a abraçou ali mesmo, no chão daquele banheiro de hospital que cheirava a desinfetante e medo, e Laura finalmente, deixou alguém dividir o peso. O contrato foi assinado 3 dias depois, formal como prometido. Laura leu cada linha, verificou os juros, assinou embaixo. Era real. Era dela para pagar. E por mais estranho que parecesse, isso a fez sentir melhor. Dona Maria se recuperou lentamente. 2 semanas no hospital, depois mais 2 em casa sob cuidados. Laura tirou licença médica do trabalho, benefício que seu novo emprego oferecia e que ela nunca pensou que usaria. Rafael aparecia todo dia, não para visitar Laura, mas para fazer companhia à Dona Maria. Trazia flores, conversava sobre amenidades, lia jornal em voz alta para a idosa que agora enxergava perfeitamente com o olho operado. Foi durante uma dessas visitas que Dona Maria teve uma conversa particular com Rafael. Laura tinha ido à farmácia buscar remédios quando a avó chamou o homem para sentar-se ao lado da cama. Você é um bom homem, Dona Maria disse sem rodeios com aquela franqueza que só pessoas muito velhas têm. Rafael sorriu constrangido. Obrigado, Dona Maria. Mas minha neta não é um projeto de resgate. A voz dela ficou mais séria. Ela é um presente que você precisa merecer todos os dias. Rafael engoliu em seco. Eu sei. Ela vai te testar. Vai empurrar você para longe quando estiver com medo. Vai fazer tudo parecer mais difícil do que precisa ser. Dona Maria apertou a mão dele, fraca, mas firme. Você aguenta isso? Ele pensou honestamente antes de responder. Não sei. Mas quero tentar. A mulher idosa o estudou com aqueles olhos que viram quase 8 décadas de vida. Então me promete uma coisa. Ela esperou ele assentir. Promete que vai amar ela como ela é, não como você quer que ela seja, não tentando moldá-la ou salvá-la, só honrando quem ela já é. Rafael sentiu um nó na garganta. Eu prometo. Dona Maria sorriu satisfeita. Bom, agora pode me dar aquela água ali. Toda essa conversa séria me deixou com a garganta seca. Quando Laura voltou, encontrou os dois rindo de alguma piada interna. Algo nela se acalmou ao ver Rafael tão à vontade com a única família que ela tinha. Talvez, apenas talvez, aquilo pudesse funcionar. Março chegou com chuvas torrenciais que alagavam as ruas de São Paulo. Laura tinha voltado ao trabalho, mais focada do que nunca. O sucesso dos projetos culturais continuava crescendo. Revistas especializadas faziam matérias, outros hotéis pediam consultoria. Ela foi convidada para palestrar em uma feira de turismo. Era gratificante. Era real. E estava começando a calar as vozes que duvidavam dela. Até Juliana apareceu, meses depois do rompimento. Tímida, arrependida. Eu fui uma idiota. Foram suas primeiras palavras quando Laura concordou em tomar um café. Julguei sem conhecer a história toda. Me desculpa. Laura queria continuar magoada. Queria fazer a amiga sofrer um pouco mais, mas estava cansada de guardar rancor. Você me machucou. Muito. Eu sei. Juliana mexeu no café sem tomar. Mas eu estava com inveja de você ter conseguido sair daquela vida de ralação, de você ter encontrado alguém que realmente se importa. Ela ergueu os olhos. Fui covarde. E pequena. E sinto muito. Laura respirou fundo. Eu te perdoo. Mas vai demorar para confiar em você de novo. Eu entendo. Não voltaram a ser melhores amigas imediatamente, mas um começo foi feito. A verdadeira prova veio em abril, quando Rafael recebeu a notícia. Laura estava terminando uma reunião quando Beatriz pediu para vê-la. A gerente de RH tinha uma expressão estranha, não negativa, mas séria. O Rafael pediu para te informar pessoalmente, mas achou que seria melhor vir de mim primeiro. Beatriz entregou um documento.
A empresa está passando por uma crise financeira. A pandemia afetou duramente o setor de turismo. Vamos precisar fazer reestruturação. O estômago de Laura afundou. Vou ser demitida? Não. Beatriz se apressou em tranquilizar. Seu departamento é um dos que estão performando melhor. Mas o Rafael... Ela hesitou. Ele vai precisar viajar. Para a Europa, onde ficam nossas operações mais afetadas. Vai ficar fora 6 meses, talvez mais. 6 meses. Laura saiu da reunião em choque. Procurou Rafael imediatamente. Encontrou-o no escritório dele, cercado de papéis e gráficos preocupantes. É verdade? Ela fechou a porta atrás de si. Ele ergueu os olhos cansado. Sim. Quando você ia me contar? Hoje à noite. Queria esperar ter todos os detalhes. Ele se levantou, caminhou até ela. Laura, eu não quero ir. Mas se eu não for, a empresa afunda. E se a empresa afundar, centenas de pessoas perdem o emprego. Eu sei, ela completou. Quando você sai? Semana que vem. 1 semana. 7 dias. Laura sentiu o pânico subir, mas forçou-se a manter a calma. Tudo bem, ela disse, surpreendendo a ambos. A gente faz funcionar. Rafael piscou, surpreso. Você tem certeza? Não, ela admitiu. Mas você precisa ir. E eu preciso provar para mim mesma que isso... Ela gesticulou entre eles. É real o suficiente para sobreviver à distância. Ele a puxou para um abraço apertado. Eu vou ligar todo dia. Não precisa. Laura afundou o rosto no peito dele, memorizando o cheiro, a textura da camisa, a sensação de segurança. Mas vai ser legal se ligar. Os 7 dias passaram rápido demais. Passaram juntos cada minuto livre. Jantares longos, caminhadas sem destino, conversas sobre tudo e nada. Na última noite antes da viagem, Rafael levou Laura a um lugar especial, o terraço do primeiro hotel que ele havia comprado e reformado. Não era mais dele, havia vendido anos atrás, mas o dono atual era amigo e permitiu acesso. Era simples, sem luxos. Apenas uma vista da cidade e algumas cadeiras velhas. Foi aqui que tudo começou. Rafael contou, parado na beirada, olhando para São Paulo iluminada. Quando eu terminei a reforma desse lugar, subi aqui e jurei que ia construir algo maior. Algo que fizesse diferença. Laura se aproximou, ficou ao lado dele. Conseguiu. Consegui? Ele a olhou. Às vezes acho que só construí prédios. Você é quem está construindo experiências, memórias, coisas que realmente importam. Ela entrelaçou os dedos nos dele. A gente está construindo juntos. Rafael virou-se completamente para ela, pegou as 2 mãos. Esses 6 meses vão ser difíceis. Fuso horário diferente, reuniões sem fim. Mas eu prometo que a gente não vai se perder nisso. Eu sei. E quando eu voltar? Ele hesitou. Quando eu voltar, quero que a gente seja oficial. Não mais esse estamos nos conhecendo. Quero que você seja minha namorada de verdade. Laura sentiu o coração acelerar. Pergunte de novo quando voltar. Ela sorriu. Vou dar minha resposta pessoalmente. Eles se beijaram ali, cercados pela cidade que nunca dormia, e Laura gravou cada segundo na memória. No dia seguinte, Rafael partiu. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Laura acordava e automaticamente pegava o celular para mandar bom dia, esquecendo que lá na Europa eram outras horas. Rafael ligava em horários estranhos. 3 da tarde dele era 9 da noite dela, 11 da noite dele era 5 da manhã dela. Mas eles se ajustaram. Estabeleceram uma rotina. Videochamada toda segunda, quarta e sexta às 10 da noite. Horário de Brasília. Mensagens quando podiam. Fotos aleatórias do dia. Ele mandava imagens de ruas de Lisboa, cafés em Madrid, hotéis em Paris. Ela mandava fotos da livraria que estava criando no hotel de Moema, de Dona Maria sorrindo recuperada, do pôr do sol visto da janela do escritório. O trabalho de Laura floresceu na ausência dele. Sem a preocupação de como eram vistos juntos, ela se soltou. Propôs projetos mais ousados, contratou artistas de rua para performances nos lobbies, criou clubes de leitura mensais. Os números da empresa cresciam mesmo em crise,
e a diretoria começou a notar. Gustavo a chamou para uma reunião em junho. Queremos expandir seu departamento, ele anunciou sorrindo. 2 contratações novas sob sua gestão. E um aumento de 20% no orçamento. Laura mal podia acreditar. Sério? Sério. Você está salvando a empresa enquanto o Rafael salva as operações internacionais. Gustavo bateu na mesa satisfeito. Continue assim. Ela ligou para Rafael naquela noite radiante. Me deram uma promoção. Tipo, não é promoção de cargo, mas de responsabilidade. Vou gerenciar uma equipe. A alegria dele era genuína mesmo através da tela pixelada. Eu sabia. Sabia que você ia brilhar. Você nem está aqui e ainda assim está orgulhoso de mim. Laura sentiu os olhos arderem. Sempre vou estar orgulhoso de você, Rafael respondeu sério. Não importa onde eu esteja, mas nem tudo era perfeito. Houve noites em que Rafael estava exausto demais para ligar. Houve dias em que Laura estava tão atolada de trabalho que esquecia de responder mensagens. Houve momentos em que a distância parecia intransponível. A pior crise veio em agosto. Rafael ligou às 3 da manhã, horário dele 11 da noite dela, completamente devastado. As negociações na Europa tinham falhado. Precisaria fechar 3 hotéis, demitir 40 pessoas. Ele parecia destruído. Eu falhei, repetia, a voz embargada. Eles confiaram em mim e eu falhei. Laura ficou acordada com ele até o sol nascer, apenas ouvindo, apenas estando presente através daqueles pixels que os separavam e conectavam ao mesmo tempo. Você não falhou, ela disse quando ele finalmente se acalmou. Você fez tudo o que podia. Às vezes o mundo não coopera, mas você tentou, e isso importa. Eu só queria estar aí com você, ele confessou. Você me faz sentir que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem, Laura prometeu sem saber se era verdade, mas precisando que ele acreditasse. E eu estou aqui. Sempre vou estar. Após esse episódio, algo mudou entre eles. A distância que antes parecia uma barreira se transformou em algo diferente. Eles aprenderam a confiar de um jeito novo. Aprenderam que amor não era só estar presente fisicamente, mas escolher estar presente emocionalmente, mesmo quando difícil. Setembro chegou com flores de ipê de novo. 1 ano desde que se conheceram. Rafael mandou flores para o escritório de Laura. Não rosas caras, mas ipês roxos em um vaso simples, com um cartão. 1 ano, 6 meses de distância. Ainda faltam 2. Mas se tivesse que fazer tudo de novo, eu faria exatamente igual. Te amo. R. Laura chorou no meio do escritório, e dessa vez não se importou que as pessoas vissem. Outubro trouxe novidades. Rafael ligou em uma segunda-feira, mais animado do que Laura o tinha visto em meses. Consegui, ele anunciou sem preâmbulos. Fechei um acordo com investidores europeus. Não vamos precisar fechar os hotéis. Vamos reestruturar. Rafael, isso é incrível. E tem mais. Ele sorriu aquele sorriso que Laura tanto sentia falta de ver pessoalmente. Vou voltar no final de novembro. O coração dela disparou. Sério? 1 mês mais cedo? Sério. 30 dias, Laura. Só mais 30 dias. Ela mal conseguiu dormir naquela noite. O último mês passou em câmera lenta e velocidade máxima ao mesmo tempo. Laura preparou tudo para a volta dele. Não grandes gestos, mas pequenos detalhes. Comprou ingressos para um filme faroeste italiano que passaria em um cinema de rua. Reservou uma mesa no restaurante japonês, onde tinham jantado na primeira vez que ele apareceu em seu apartamento. Pediu para Dona Maria fazer o bolo de fubá que ele tanto gostava. No trabalho, finalizou o maior projeto até então. Uma parceria com a Bienal do Livro para criar mini-bienais nos hotéis da rede. Foi aprovado pela diretoria com aplausos. Juliana, que lentamente voltara a fazer parte da vida de Laura, ajudou a organizar uma pequena festa surpresa de boas-vindas no escritório. Você realmente o ama, né? A amiga perguntou, enquanto penduravam uma faixa discreta. Amo. Laura respondeu sem hesitar. Assusta o quanto eu amo. Ele também te ama. Qualquer um que olha para vocês dois vê isso. Laura sorriu, permitindo-se finalmente acreditar nisso completamente. O dia chegou. Rafael pousaria às 11 da manhã. Laura pediu o dia de folga.
a primeira folga que tirava em meses. Chegou ao aeroporto 1 hora adiantada, nervosa como adolescente. Quando ele finalmente apareceu, empurrando um carrinho com malas, Laura sentiu o ar faltar. 6 meses. Tinha sido tanto tempo. Ele a viu e largou tudo ali mesmo. Correu. Ela correu também. O abraço foi desesperado, apertado, real. Laura afundou o rosto no pescoço dele, sentindo o cheiro familiar, a textura da pele, o calor do corpo. Rafael segurava-a como se ela fosse desaparecer se ele soltasse. Você voltou. Ela sussurrou. Voltei. Ele beijou a testa dela, as bochechas, os lábios. E não vou mais sair. Ficaram assim por minutos, alheios aos olhares curiosos e às pessoas passando. Quando finalmente se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. Você está diferente. Laura notou, observando-o. Ele estava mais magro, algumas rugas novas ao redor dos olhos, mas também havia algo mais leve nele. Você também. Ele tocou o rosto dela, mais forte. Mas... você. Pegaram as malas e foram direto para o apartamento de Laura. Dona Maria os esperava com o bolo de fubá quentinho e café coado. O reencontro foi cheio de risadas e histórias. Rafael presenteou a avó com um chale português de lã macia e ela o abraçou como se fosse um neto de verdade. À noite, quando Dona Maria já dormia, Rafael e Laura sentaram-se no sofá pequeno, de mãos dadas. Eu preciso te fazer uma pergunta. Rafael começou sério. Aquela que eu disse que faria quando voltasse. Laura sentiu o coração acelerar. Pergunta. Ele se virou completamente para ela. Laura, você aceita ser minha namorada? Oficialmente? Com todos os desafios que isso traz, todas as opiniões que as pessoas vão ter, todos os julgamentos? Ela não precisou pensar. Sim, sorriu. 1000 vezes sim. O beijo que compartilharam foi diferente de todos os anteriores. Não era urgente, não era hesitante, era certeza, era escolha consciente, era amor declarado. E quando se separaram, Laura se deu conta de que pela primeira vez em meses, talvez anos, ela se sentia completamente em paz. A felicidade durou 3 semanas. Não que terminasse abruptamente, mas a realidade trouxe novos desafios. A notícia de que Rafael e Laura estavam oficialmente namorando espalhou-se pela empresa como fogo em palha seca. E com ela voltaram os comentários. Alguns funcionários apoiaram, outros julgaram. Um pequeno grupo começou a questionar cada decisão de Laura, procurando favorecimento onde não havia. A gota d'água veio quando Laura propôs um novo projeto: criar espaços de leitura infantil em todos os hotéis da rede para famílias viajantes. Foi aprovado pela diretoria, mas um gerente chamado Paulo questionou abertamente em reunião. Claro que foi aprovado. A namorada do chefe pode propor qualquer coisa. O silêncio que se instalou foi constrangedor. Laura sentiu o rosto queimar, mas manteve a compostura. O projeto foi aprovado porque apresentei dados mostrando que 35% dos nossos hóspedes viajam com crianças e 60% desses disseram em pesquisas que pagariam mais por hotéis family-friendly. Ela olhou Paulo diretamente nos olhos. Mas se você quer contestar os números, fique à vontade. Paulo recuou, mas o estrago estava feito. Laura saiu da reunião tremendo de raiva e humilhação, trancou-se no banheiro e deixou as lágrimas caírem. Não era justo. Ela trabalhava mais que qualquer um, provava-se constantemente, e ainda assim, não era suficiente. Foi Beatriz quem a encontrou. Posso entrar? Laura limpou o rosto rapidamente. Estou bem. Não está. Beatriz se apoiou na pia ao lado dela. E não precisa fingir que está. É só cansativo, Laura admitiu. Provar sempre. Justificar sempre. Nunca é só sobre o trabalho. Beatriz ficou quieta por um momento. Sabe o que descobri em 20 anos de carreira? Ela finalmente disse. As pessoas vão falar de qualquer jeito. Se você fosse homem, diriam que é agressivo. Se fosse mais velha, diriam que é ultrapassada. Se fosse mais nova, diriam que é imatura. Ela tocou o ombro de Laura. O que importa é o que você sabe sobre si mesma. E eu sei.
Porque vejo os números que você é a melhor contratação que essa empresa fez nos últimos 5 anos. Mesmo? Mesmo. E sabe quem mais sabe? Rafael. E a diretoria. E todos que realmente importam. Beatriz abriu a porta. Paulo é um idiota inseguro que se sente ameaçado por alguém mais competente que ele. Não deixe pessoas assim definirem seu valor. Laura voltou para o escritório com a cabeça erguida. Naquela noite, contou tudo para Rafael. Ele ouviu em silêncio, o maxilar tenso. Eu posso fazer alguma coisa? Ofereceu claramente controlando a raiva. Não. Laura foi firme. Isso é meu para resolver. Se você se envolver, vai piorar. Eu odeio ver você passar por isso. Eu também odeio passar por isso. Ela se aproximou, sentou-se no colo dele. Mas é parte do pacote. A gente sabia que não seria fácil. Rafael abraçou-a pela cintura. Não tenho que gostar. Não. Ela beijou a têmpora dele. Mas tem que confiar que eu consigo lidar. E ela conseguiu. Nos meses seguintes, Laura trabalhou com uma determinação feroz. Cada projeto era impecável. Cada número verificado 3 vezes. Cada proposta fundamentada em dados sólidos. Lentamente, os comentários diminuíram. Não porque as pessoas pararam de julgar, mas porque ficou impossível negar sua competência. Em fevereiro, 1 ano e meio depois do primeiro café no escritório de Rafael, Laura foi promovida a diretora de experiências culturais. Não foi Rafael quem decidiu. Foi votação unânime da diretoria. Ela tinha conquistado seu lugar. A celebração foi simples. Jantar em casa com Dona Maria e Rafael. Champanhe barato do mercadinho, bolo de fubá. Nada luxuoso, apenas real. Estou orgulhoso de você, Rafael disse, erguendo a taça. Eu também estou, Laura respondeu, e pela primeira vez ela realmente, verdadeiramente estava. Março chegou trazendo uma surpresa que nem Laura esperava. Ela estava tomando café com Juliana em um domingo ensolarado, quando sua amiga soltou a bomba. Lembra daquele sobrado em Pinheiros que você amava? Onde a gente sempre dizia que seria perfeito para uma livraria. Laura lembrava. Passavam por lá toda semana quando eram mais jovens, sonhando acordadas. Lembro. Por quê? Está para alugar. Vi a placa ontem. O coração de Laura acelerou. Quanto? Juliana mostrou no celular. O valor era viável. Não barato, mas com os meses economizando, com o novo salário, com planejamento cuidadoso. Viável. Naquela noite, Laura não conseguiu dormir. A ideia crescia na cabeça como erva daninha, teimosa, persistente, impossível de ignorar. No dia seguinte, foi ver o lugar sozinha. O sobrado era exatamente como ela lembrava. 2 andares, janelas amplas, piso de madeira antigo, mas charmoso. Dava para imaginar estantes preenchendo as paredes, mesas aconchegantes espalhadas, o cheiro de café se misturando com o de livros. Tirou fotos. Fez medidas mentais, sonhou. Quando Rafael voltou de uma viagem de trabalho a Porto Alegre, ela o esperava no apartamento, com aquela expressão que ele já conhecia, a de alguém prestes a fazer algo arriscado. O que foi? Ele perguntou, divertido. Encontrei o lugar perfeito para a livraria. Rafael sentou-se devagar. A livraria que você sempre quis abrir? Essa mesma. E você quer abrir? Laura respirou fundo. Quero, mas quero fazer direito, com dinheiro meu, economizado, com plano de negócio sólido, sem atalhos. Rafael sorriu, aquele sorriso orgulhoso que ela tanto amava. Então vamos fazer um plano. Passaram as semanas seguintes trabalhando nisso. Rafael ajudou com a parte financeira, não com dinheiro, mas com conhecimento. Planilhas, projeções, análise de viabilidade. Laura procurou fornecedores, negociou com editoras, estudou concorrentes. Dona Maria ofereceu suas receitas de quitandas para o café. Juliana se ofereceu para ajudar nos fins de semana. Tudo estava se encaixando. Mas havia um problema. Laura não conseguiria tocar a livraria e manter o emprego de diretora. Teria que escolher a decisão mais difícil da sua vida. Conversou com Beatriz primeiro. Se eu pedir demissão, vão achar que estou fazendo porque o Rafael me sustenta agora.
Beatriz a olhou com aquela sabedoria que vinha de décadas no mercado. Laura, você vai passar a vida inteira se preocupando com o que as pessoas acham? Ela cruzou os braços. Você provou seu valor aqui, todos sabem. Se você quer seguir outro caminho agora, é seu direito, sua escolha. Mas e se eu falhar? E se você tiver sucesso? Beatriz retrucou. Você já pensou nisso? Laura conversou com Rafael depois. Eu tenho medo de largar a segurança do emprego. É um medo válido. Ele segurou as mãos dela. Mas qual é o seu sonho maior, segurança ou realização? Posso ter os dois? Não sei. Ele foi honesto. Mas sei que você é inteligente o suficiente para tornar viável. A decisão veio em uma manhã de abril. Laura acordou, olhou para o teto do quarto pequeno que logo não seria mais seu. Ela e Rafael estavam planejando morar juntos em breve. E simplesmente soube. Era a hora. Pediu demissão em uma reunião particular com a diretoria. Ofereceu 2 meses de aviso prévio para treinar um substituto. Eles aceitaram com relutância e respeito. Você vai fazer falta, Gustavo disse no último dia. Mas vai ter sucesso, tenho certeza. O sobrado foi alugado em maio. Laura assinou o contrato com as mãos tremendo. Seu nome, sua responsabilidade, seu sonho. Os meses seguintes foram caos organizado. Reforma, pequena dentro do orçamento. Compra de estantes, madeira de demolição como ela sempre quis, negociação com fornecedores, longas mas frutíferas, contratação de uma funcionária, Camila, jovem estudante de letras. Rafael estava sempre por perto, mas mantinha distância dos aspectos financeiros diretos. Oferecia conselhos quando perguntavam, apresentava contatos úteis, mas nunca tentou assumir o controle, porque entendia que aquilo era dela. Dona Maria supervisionou a montagem da cozinha do café, ensinando Camila todas as receitas. Juliana ajudou a organizar o acervo inicial de livros. Cada detalhe tinha a marca de Laura. Autêntico, acolhedor, real. A inauguração foi marcada para agosto, exatamente 2 anos desde que ela e Rafael se conheceram. A noite anterior, Laura não conseguiu dormir. Deitada ao lado de Rafael na cama que agora dividiam, tinham se mudado juntos 3 meses antes para um apartamento simples, mas aconchegante. Ela confessou. E se ninguém vier? Vão vir. Ele beijou a testa dela. E se não vierem, a gente coloca a placa na porta. Aberto para quem quiser vir amanhã também. Ela riu apesar do nervosismo. Você sempre sabe o que dizer. Não sempre. Ele a puxou mais perto. Mas com você, fica mais fácil. No dia da inauguração, o sobrado estava transformado. Estantes de madeira subiam até o teto, preenchidas com livros cuidadosamente selecionados. Mesas rústicas ofereciam lugares para ler. O café exalava cheiro de quitandas mineiras e café coado. Luminárias de cobre espalhavam luz quente e acolhedora. Laura escolheu um nome simples. Entre Páginas, Livraria em Café. As primeiras pessoas chegaram antes mesmo da hora oficial de abertura. Vizinhos curiosos, amigos, conhecidos. E então vieram mais, e mais. Rafael estava lá, não como o grande investidor ou proprietário, mas como o homem que segurava a porta aberta para os clientes entrarem. Um gesto pequeno, significativo, que dizia tudo sobre quem eles eram juntos. Laura viu naquele gesto tudo o que tinha aprendido nos últimos 2 anos. Que amor não era sobre grandes gestos ou soluções mágicas. Era sobre estar presente nos detalhes. Era sobre respeitar sonhos. Era sobre segurar a porta, literal e metaforicamente, enquanto a pessoa que você ama entra em uma nova fase da vida. A livraria foi um sucesso desde o primeiro dia. Não um sucesso estrondoso, mas constante, real. O tipo de sucesso que se constrói tijolo por tijolo, livro por livro, xícara de café por xícara. E Laura finalmente entendeu que tinha construído algo verdadeiramente seu. Não apesar das dificuldades, mas por causa delas. 6 meses depois, a livraria já era um ponto de encontro estabelecido no bairro. Leitores regulares tinham suas mesas favoritas. O clube de leitura mensal estava sempre lotado. As quitandas de Dona Maria viraram atração por si só. Laura estava no balcão,
organizando uma pilha de livros recém-chegados quando Rafael entrou. Era uma terça-feira à tarde, horário em que ele raramente aparecia. Surpresa! Ele anunciou segurando uma sacola de papel. O que é? Depois eu mostro. Ele olhou ao redor. Podemos conversar lá em cima? A livraria tinha 2 andares. O térreo era o espaço público. O superior, Laura tinha transformado em um cantinho mais privado, com poltronas confortáveis e uma pequena varanda que dava para a rua. Subiram. Rafael fechou a porta atrás de si, o que era incomum. Laura sentiu um frio na barriga. Bom ou ruim, não sabia dizer. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou. Tá sim. Ele depositou a sacola sobre a mesa baixa. Mas nada ruim, pelo menos espero que não seja. Pegou a mão dela, guiou-a até o sofá pequeno perto da janela. Laura, esses 2 anos com você foram os mais intensos, desafiadores e felizes da minha vida. Ele começou e a voz dele tremia levemente. Você me ensinou que amor não é sobre salvar ou ser salvo. É sobre crescer juntos. É sobre respeitar o outro exatamente como ele é. Laura sentiu os olhos começarem a arder. Rafael, deixa eu terminar. Ele sorriu nervoso. Eu te vi lutando pela independência. Te vi construindo seus sonhos. Te vi provando seu valor mesmo quando não precisava provar nada. E cada dia eu me apaixono mais não pela ideia de você, mas pela pessoa real, complicada, teimosa e incrível que você é. Ele se levantou, foi até a sacola e Laura percebeu que as mãos dele tremiam quando ele tirou algo de dentro. Não era uma caixinha de veludo. Era um livro, antigo, de capa de couro desgastada. Esse livro, Rafael explicou voltando a sentar-se, foi o primeiro que eu comprei quando consegui juntar dinheiro suficiente para gastar em algo que não fosse essencial. Tinha 21 anos. Era uma edição de 100 anos de solidão. Ele entregou o livro a ela. Lembra? O livro que você carregava na bolsa no dia que nos conhecemos. Laura pegou o livro com reverência, sentindo o peso, o cheiro de páginas antigas. Guardei todos esses anos como lembrete de que mesmo quando a gente não tem nada, a gente pode ter sonhos. Ele respirou fundo. E quando vi você com o mesmo livro naquele primeiro dia, achei que fosse sinal, que talvez existisse alguém no mundo que entendia. Laura abriu o livro com cuidado. Entre as páginas havia algo, um anel. Não era o diamante enorme que o dinheiro dele poderia comprar. Era prata, delicado, com pequenas gravuras que pareciam livros e ipês. O mesmo anel que ele tinha mostrado meses atrás, antes de retirá-lo quando percebeu que não era a hora certa. Laura. Rafael pegou o anel, ajoelhou-se diante dela. Eu não quero apressar nada. Nunca quis. Mas também não quero passar mais um dia sem que você saiba que eu quero construir uma vida inteira com você. Devagar. Do jeito certo. Do nosso jeito. As lágrimas desciam livremente pelo rosto de Laura agora. Você quer se casar comigo? Ele perguntou, a voz embargada. Não amanhã. Não no mês que vem. Quando você estiver pronta. Mas quer. Laura olhou para aquele homem que tinha sido paciente quando ela precisou de tempo, que tinha respeitado sua independência, que tinha segurado a porta da livraria em vez de comprar o quarteirão inteiro para ela, que tinha amado cada versão imperfeita dela ao longo de 2 anos de altos e baixos. Sim, ela sussurrou, depois repetiu mais alto. Sim, eu quero. Rafael deslizou o anel no dedo dela, e era do tamanho perfeito, como se tivesse sido feito exatamente para aquela mão. Beijaram-se ali, cercados por livros e luz de final de tarde entrando pela janela, enquanto lá embaixo a livraria continuava seu ritmo suave e acolhedor. Quando se separaram, Laura observou o anel. Quando você mandou fazer isso? Há 1 ano, Rafael admitiu. Mas esperei o momento certo. Esperei você estar pronta. Esperei nós estarmos prontos. E agora estamos. Acho que sim. Ele sorriu enxugando uma lágrima do rosto dela. Mas podemos ter o noivado mais longo do mundo se você quiser. Não tenho pressa. Laura riu através das lágrimas. 1 ano. Vamos casar em 1 ano. Tem certeza? Tenho. E ela tinha.
Pela primeira vez em tanto tempo, ela tinha certeza de algo. Mas nada extravagante, nada de festão. O que você quiser. Rafael concordou imediatamente. Pode ser aqui na livraria. Pode ser no parque. Pode ser em qualquer lugar. Aqui. Laura decidiu na hora. Quero casar aqui. Rodeada de livros e das pessoas que amo. Simples. Real. Nosso. Os meses que se seguiram foram de planejamento tranquilo. Não havia pressa. Não havia urgência. Apenas a construção lenta e deliberada de uma vida juntos. Dona Maria ficou radiante com a notícia. Chorou, riu, abraçou Rafael tão forte que ele mal conseguia respirar. Você cuidou bem dela, a mulher idosa disse, segurando o rosto dele entre as mãos trêmulas. Agora eu posso descansar em paz, sabendo que ela não está sozinha. Ela nunca esteve sozinha, Rafael corrigiu gentilmente. Ela sempre teve você, e sempre teve a própria força. Juliana organizou um chá de panela improvisado na livraria. Não havia lista de presentes. Laura pediu livros em vez de coisas. Montem uma biblioteca para a gente, foi o pedido. E assim fizeram. Centenas de livros chegaram, cada um com uma dedicatória de quem deu. Rafael vendeu o apartamento grande e moderno que tinha. Não precisavam daquilo. O apartamento simples que dividiam perto da livraria e de Dona Maria era mais do que suficiente. A empresa continuou crescendo. Rafael promoveu Gustavo a co-CEO, dividindo responsabilidades. Queria mais tempo para a vida, para Laura, para as coisas que realmente importavam. Laura expandiu a livraria para o porão do sobrado, criando um espaço para workshops de escrita e clube infantil de leitura. O negócio prosperava não porque era lucrativo, embora fosse, mas porque era amado. O dia do casamento chegou em um sábado de agosto, exatamente 3 anos depois do primeiro café. A livraria foi transformada. Flores de ipê roxo, artificiais já que não era época, decoravam as estantes. Cadeiras simples de madeira foram organizadas entre os corredores de livros. O café exalava cheiro de bolo de fubá feito por Dona Maria. Eram apenas 50 convidados, amigos, família pequena que tinham, colegas que se tornaram próximos. Nada de multidões, nada de luxo. Laura usava um vestido simples de linho branco, sem véu. Cabelos soltos, maquiagem leve. No pescoço, o colar antigo da mãe que tinha quase vendido anos atrás. Nos pés, rasteirinhas confortáveis. Rafael estava de terno cinza claro, sem gravata. Cabelos grisalhos penteados para trás. Sorriso nervoso. Dona Maria, sentada na primeira cadeira com tecido de oxigênio discreto, sua saúde tinha piorado nos últimos meses, chorava de alegria. Não havia padrinhos formais. Juliana segurou o buquê. Gustavo ficou ao lado de Rafael. Camila, a funcionária da livraria, tocava violão suavemente. O juiz de paz, escolheram não casar na igreja, fez uma cerimônia breve e significativa. Quando chegou a hora dos votos, Laura foi primeira. Rafael! Ela segurou as mãos dele, olhando diretamente nos olhos castanhos que conhecia tão bem. Você apareceu na minha vida quando eu menos esperava. E em vez de tentar me salvar, você me deu espaço para me salvar sozinha. A voz dela tremeu, mas continuou firme. Você me amou quando eu não achava que merecia ser amada. Me respeitou quando eu precisava provar meu valor. Me esperou quando eu precisava de tempo. As lágrimas começaram, mas ela sorriu através delas. Eu prometo te amar do jeito que você me amou, com paciência, com respeito, com a certeza de que juntos somos mais fortes do que qualquer desafio. Prometo segurar sua mão nos dias difíceis e comemorar os bons. Prometo construir nossa vida devagar, do jeito certo, do nosso jeito. Rafael enxugou as próprias lágrimas antes de falar. Laura, você transformou minha vida completamente. Ele começou, voz rouca de emoção. Antes de você, eu construía prédios e achava que estava construindo uma vida. Você me ensinou que vida é sobre conexões. É sobre pequenos momentos. É sobre café tomado sem pressa e conversas que duram horas. Ele apertou as mãos dela. Você é a pessoa mais forte e teimosa que já conheci, e eu te amo exatamente por isso. Não apesar disso. Sorriu através das lágrimas. Prometo nunca tentar mudar você. Prometo respeitar seus sonhos como se fossem meus. Prometo estar ao seu lado.
Não na frente ou atrás, mas lado a lado, sempre. Prometo que vamos envelhecer juntos, cercados de livros, café e histórias que ainda vamos criar. Trocaram alianças. Simples, de prata, combinando. Declaro vocês marido e mulher. O juiz sorriu. Pode beijar a noiva. O beijo foi suave, familiar, perfeito. Os convidados aplaudiram. Camila tocou uma música alegre no violão. A festa foi exatamente como queriam. Comida caseira, música ao vivo tocada por amigos músicos, pessoas conversando entre estantes de livros. Nada de protocolo, apenas celebração. Rafael e Laura abriram a pista de dança, um espaço improvisado no meio da livraria, com uma valsa lenta. Ele não sabia dançar muito bem. Ela pisou no pé dele 2 vezes. Riram, beijaram-se, dançaram mesmo assim. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu com aqueles tons de rosa aquarela que Laura tanto amava, eles subiram para a varanda do 2º andar, sozinhos pela primeira vez o dia todo. Conseguimos, Laura disse, apoiando a cabeça no ombro dele. Conseguimos. Rafael concordou, passando o braço pela cintura dela. Olharam para a rua lá embaixo. Pessoas passando, vida acontecendo. A livraria iluminada atrás deles, cheia de vozes e risadas. Você se arrepende de alguma coisa? Laura perguntou de repente. Rafael pensou honestamente. Não. Cada dificuldade, cada discussão, cada momento de dúvida nos trouxe aqui. Ele beijou o topo da cabeça dela. E aqui é exatamente onde eu quero estar. Laura girou nos braços dele, ficou de frente, segurou o rosto dele entre as mãos. Eu te amo, disse simplesmente. Não porque você me ofereceu café naquele primeiro dia. Não porque você criou oportunidades para mim. Mas porque você me amou o suficiente para me deixar ser eu mesma. E eu te amo porque você me ensinou que amor verdadeiro não se compra, não se apressam, não se força. Rafael respondeu, se constrói, tijolo por tijolo, dia por dia, escolha por escolha. Beijaram-se novamente, cercados pela cidade que nunca dormia, pela livraria que era sonho materializado, pelo amor que tinha sido construído com tempo, paciência e autenticidade. Lá embaixo, Dona Maria observava pela janela, um sorriso suave no rosto envelhecido. Ela tinha vivido o suficiente para ver sua neta encontrar não apenas amor, mas parceria. Não apenas paixão, mas respeito. E naquela noite, quando a festa finalmente terminou e os últimos convidados foram embora, Rafael e Laura trancaram a livraria, caminharam de mãos dadas pelas ruas de Pinheiros, voltaram para o apartamento simples que agora chamavam de lar. Não havia lua de mel extravagante esperando, não havia viagens para lugares exóticos, apenas a promessa de construir uma vida juntos, devagar, do jeito certo. E enquanto a cidade de São Paulo continuava seu ritmo frenético lá fora, indiferente como sempre, dentro daquele apartamento pequeno, 2 pessoas adormeceram abraçadas, sabendo que tinham encontrado algo raro e precioso. Não um amor de conto de fadas, onde tudo é perfeito, mas um amor real construído sobre escolhas conscientes, respeito mútuo e a certeza de que juntos podiam enfrentar qualquer tempestade. E isso, Laura pensou antes de adormecer completamente, era mais valioso do que qualquer conto de fadas jamais poderia ser.